2015, eu já fazendo toda uma associação do quanto é importante a inteligência emocional, eu crio o método Core Kid Coaching, que é um método que associa a razão com a emoção. A gente deixa de achar a razão feia, boba e chata e associa, desculpa a brincadeira, e associa a razão à emoção. A importância da junção dessas duas partes tão importantes na nossa essência, no nosso estar no mundo, na nossa maneira de nos manifestar, nas nossas relações, no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu não falo para vocês hoje sobre inteligência emocional, mas eu falo da integração entre a emoção e a razão. Eu costumo brincar com o pessoal nosso pessoal de marketing da empresa, eu digo assim, gente, o que eu gostaria de dizer para o pessoal que me acompanha é assim, olha só, não me acompanha tanto, não acompanha tantas pessoas, comece a olhar mais para si, a ouvir-se mais. Talvez o tempo que tantas pessoas usam nas mídias sociais, na quantidade de lives que assistem, talvez se elas estivessem ouvindo mais os seus filhos, talvez se elas estivessem ouvindo mais a própria intuição, estariam mais felizes. Mas não é preciso sair daí, não, porque eu vou te trazer real valor, real conteúdo para você fazer uma melhora na sua vida, no que diz respeito especialmente às emoções. Por que é necessário? Eu não estou falando de importante, eu estou falando de necessário aprendermos a calibrar as nossas emoções. Márcia, que palavra é essa, calibrar? Todo mundo fala controlar as emoções. Por que você está falando de calibrar? Todo mundo fala controlar as emoções. Esse é um equívoco que muitas pessoas... Esse é o primeiro conceito que eu quero te trazer nessa nossa aula de hoje. Controlar as emoções é uma tentativa infrutífera. As emoções, quando elas estão à plena, na sua intensidade, dificilmente alguém consegue contê-las, controlá-las, principalmente se são emoções que vêm com grande intensidade, como, por exemplo, a raiva, como, por exemplo, a tristeza, como, por exemplo, o medo, como, por exemplo, a insegurança. São emoções que simplesmente tomam você. E você já está nessa emoção. Então, controlar a emoção significa, depois que a emoção surgiu, você querer ter algum tipo de intervenção sobre aquilo que já está. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. E, na verdade, você, nessa volúpia de algumas emoções mais intensas, você acaba se sentindo frustrada, porque você diz assim, nossa, eu quis me controlar, mas eu não consegui. E realmente é muito difícil conter uma emoção. Por isso eu falo da importância de nós calibrarmos, fazer aquele ajuste fino. É o calibre que a emoção pode ter. E isso só é possível calibrar antes da emoção se expandir à plena. Hoje, a teoria cognitivo-comportamental, que é uma das linhas de abordagem da psicologia, nos afirma com toda clareza, não são todas as linhas que acreditam nisso, mas a teoria cognitivo-comportamental, com base nos estudos do cérebro em funcionamento, com base nas neuroimagens que hoje a gente tem a possibilidade de ter, afirma que antes de uma emoção surgiu um pensamento. E o pensamento ele é muito rápido, muitas vezes são pensamentos automáticos, mas muitas vezes esses pensamentos automáticos são distorcidos. E se eu tive um pensamento, ele é automático, ele é incontrolável, ou seja, ele é automático, ele surge na minha mente. Eu tive um pensamento automático, ele tem uma distorção perceptiva, uma distorção perceptiva ou cognitiva, eu vou gerar uma emoção igualmente também dissociada da realidade, também distorcida.
Essas emoções nos acometem e elas fazem com que a gente tenha ações, atitudes, reações no mundo. E ao ter uma emoção descalibrada, o que eu vou ter é uma reação igualmente descalibrada. Quer dizer, a reação que eu tenho, ela já é decorrente de uma emoção. Então, o passo anterior, que é nesse calibrar da emoção, é que eu tenho algum tipo de possibilidade de fazer a intervenção. E não resta dúvida que quando eu tenho uma atitude, uma reação no meio ambiente, no ambiente onde eu me encontro, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, vai haver uma reação do ambiente para mim. Eu tive uma atitude, vai haver uma contra-atitude. E nem sempre essa contra-atitude do ambiente me agrada. E aí eu deixo de perceber que houve um caminhar, houve um pensamento que gerou uma emoção, que por sua vez fez com que eu tivesse uma ação e que gerou, portanto, uma contração, uma resposta do ambiente. Você veio comigo? O que hoje a teoria cognitivo-comportamental pode afirmar, com base em várias pesquisas e estudos, inclusive de neuroimagens, é que o que precede uma emoção é um pensamento. E depois que eu tenho esse pensamento, eu tenho então uma ação. E essa ação vai gerar uma reação no ambiente onde eu me encontro. Evidente que essa reação do ambiente vai me gerar outros pensamentos ou vai me gerar outras emoções. E isso é um contínuo. Isso aí é a base que eu quero trazer hoje para você nessa nossa aula. Por isso eu falo de calibrar e não de controlar. Você calibrar essa emoção significa você compreender o mais possível que você puder as coisas que você pensa. Que pensamentos automáticos surgem na sua mente? Que percepções você tem das relações com as quais você lida, das pessoas com as quais você se relaciona? Quais pensamentos são gerados dentro de você para que você tenha as emoções que hoje você tem? Quando você já está no meio da emoção, é muito difícil. Eu vou me controlar, eu vou me controlar. É impossível, você simplesmente já explodiu ou já implodiu, porque muitas vezes a gente não explode, muitas vezes a gente implode. Quando a gente explode, a gente danifica muito o ambiente onde a gente está. Quando a gente implode, a gente danifica muito o ambiente interno nosso. Ou seja, tanto a explosão quanto a implosão fazem muito mal. A explosão faz mal também a você, faz mal ao ambiente onde você está e faz mal a você também, que você se sente mal por ter agido dessa maneira ou daquela maneira com quem você não gostaria. E quando você implode, você danifica muito os seus órgãos, inclusive os órgãos físicos. Você não danifica só o emocional. Hoje a gente sabe o quanto que as emoções podem gerar doenças. O quanto que as emoções podem gerar, inclusive, uma cardiopatia no médio prazo, até mesmo, eventualmente, um câncer. Eu quero continuar trazendo um pouco dessa reflexão para você. A causa das doenças físicas e dos sintomas, de uma maneira geral, se origina no sofrimento psíquico. Essa é uma afirmação da psicossomática. A psicossomática é uma área da medicina que entende o corpo não como um órgão avulso, separado ou distinto da emoção, mas completamente integrado à emoção. Então, o corpo, ele sente o que o emocional permite, a emoção sente o que o corpo... enfim, há uma integração entre corpo, mente, pensamento, sentimento. Há uma integração de todos esses, digamos assim, essas instâncias do ser humano. E exatamente o sofrimento psíquico em que o estresse, a raiva e principalmente as contrariedades e as preocupações, por não terem sido externalizadas e devidamente equacionadas, resolvidas, elas acabam ou explodindo ou implodindo. Nesse cenário, as emoções não foram adequadamente nem compreendidas, nem revisitadas e, portanto, não foram ressignificadas. Então, as emoções não ressignificadas, elas vão gerando cada vez mais emoções descalibradas e reações corpóreas. Portanto, a necessidade de você ter as emoções
visitadas, ressignificadas, discutidas, aprendidas, para que você tenha esse calibre, essa administração das emoções, e não apenas o controle das emoções. É fundamental. Esses sentimentos todos, essas emoções todas, se associadas aos pensamentos que são inerentes a todas as situações que nós vivemos no dia a dia, acabam produzindo, eu chamo de coquetel, né? Um coquetel de hormônios que acabam sobrecarregando nossa corrente sanguínea, nosso corpo e podem sim fragilizar o nosso sistema imunológico. Nós ficamos mais receptivos a contrair vírus e bactérias, ou abrir o acometimento de doenças geradas por outras razões, não só pelos vírus e pelas bactérias externas, mas de outras sobrecargas de adrenalina, sobrecargas de cortisol em diversos órgãos do nosso corpo e causar, sim, as doenças e vários sintomas. Hoje é identificado com absoluta clareza alguns fatores que conduzem ao desequilíbrio do indivíduo. Um deles são as emoções intensas ou a ausência das emoções. E quando eu falo de ausência das emoções, é a história do implodir. Você engoliu a seco aquilo tudo e aquilo te fez um grande mal. Reações inapropriadas para aquela determinada situação que estão ali se apresentando, e nós lidamos o dia inteiro e todos os dias com situações que nós não prevíamos, não desejávamos, não estávamos contando que fosse acontecer. Então, o como nós reagimos explodindo ou implodindo vão acabar, né, nos trazendo malefícios também. As situações de resistência à mudança, que também estão ligadas às emoções, acabam desequilibrando o indivíduo, e nós sabemos o quanto que nós lidamos com mudanças todos os dias, o dia inteiro. O tempo todo a gente lida com a mudança da atitude do outro, mudança do projeto que a gente estava conduzindo, mudança da nossa vida, mudança de casa, mudança de comportamentos e hábitos no meio de uma pandemia. O tempo todo nós precisamos lidar, necessitamos lidar com as mudanças. E se nós não aprendemos a lidar com as emoções que nos impedem de lidar com as mudanças, nós sofremos mais ainda e nos desequilibramos. Alguns padrões arraigados, às vezes alguns padrões arraigados familiares até, seja até do nosso comportamento, que aprendemos lá na origem da nossa família, ou seja, dos nossos pensamentos, podem acabar nos desequilibrando. As nossas crenças, os desconhecimentos de nós mesmos, ou seja, a falta de autoconhecimento e as nossas crenças autolimitantes, decorrentes até mesmo do nosso baixo autoconhecimento, podem nos desequilibrar e gerar mais emoções negativas. Atribuir às pessoas e ao ambiente a causa de tudo do que está nos acontecendo ou as decisões do que nós precisamos fazer. Então, as consequências e as ações que nós acabamos tendo como decorrência da opinião alheia. Pessoal, a gente trabalha muito sobre tudo isso, sobre a questão das emoções. A gente prepara os nossos Kid Coach para que eles atendam famílias, escolas, jovens e adolescentes, e principalmente o atendimento parental, por justamente habilitarmos durante o programa de formação no método Core Kid Coach, para que você seja uma pessoa habilitada, preparada, capacitada para esse atendimento. Bem, como a Márcia falou, meu nome é Melina, eu sou mãe de 2, do João, de 9 anos, e do Guilherme, de 8 meses, e minha formação é Direito, eu sou advogada por formação, então nada a ver com a saúde emocional, nada a ver com psicologia, ou nada de terapia ocupacional, absolutamente nada mesmo. Advogada militante do direito penal, fui para direito de família bem depois, então assim, não tinha muita correlação. Portanto, não imaginava que poderia trabalhar com saúde emocional, imagina. Mas fui mãe muito jovem, do João e hoje mãe do Guigui. E para ultrapassar todos esses percalços e em busca desse quem te ensina a ser mãe, eu procurei aprender. E encontrei o ICIJ, me apaixonei e assim transformou meu maternato, transformou minha relação com meu filho, minha relação familiar. E hoje eu atendo pessoas, sou Kid Coach desde 2019,
atendo pais, atendo crianças, e é incrível a transformação que o método Ô, Melina, proporciona. você é uma É dessas incrível. pessoas que terminou a formação praticamente antes do início da pandemia, né? Porque você fez a Isso. formação, acho que foi lá por volta de outubro ou novembro, uma coisa assim, de 2019, e logo no início de 2020 a gente viveu estarmos reclusos dentro de casa. Então, a gente pode dizer que você é uma kid coach da pandemia e que você não parou de Sou. atender, você atende direto e está beneficiando uma grande quantidade de famílias. Eu quero falar isso com quem é kid coach que está hoje aqui na nossa audiência, aqui na nossa live. Não se deixe embarrear pelo fato de não poder atender presencialmente. Atenda aos pais e você vai contribuir imensamente. E nós estamos desenvolvendo todas as ferramentas para que você, daqui a pouco, receba uma informação de como aplicar online. Então, aguarda um pouquinho que a gente está trabalhando nisso. E a Melina já foi atendendo e está atendendo e trazendo muito resultado na vida de muita gente. E esse caso da mãe Mariana é muito legal, né, Melina? Não, é lindo. E é como você falou, Márcia, eu sou kid coach da pandemia, porque eu não só fiz a formação em outubro, né? Eu também logo depois engravidei do Guilherme. Então eu tive uma gravidez difícil, então eu precisei focar realmente no atendimento online. Então, de fato, eu fui e sou kid coach de pandemia, né? Então, mas gente, olha, atender os pais online, tá aí a Mariana para o case Mariana para provar isso. A Mariana querida me procurou. Então, a Mari me procurou porque ela tinha questões de comportamento com a filha dela de 3 anos, a Giovana, que a gente chama de Gigi durante todo o processo, que ela gostaria de mudar. E birras, né, ao vestir a roupa, escolher, ao ir para a escola, para assistir aulinhas online, para ir para as atividades extracurriculares, para ir para a dancinha, para o balé, para a natação. Ela queria modificar não só essas questões comportamentais com a Gigi, como também coisas dela, Mariana, sabe, como mãe. E a gente começou esse atendimento, iniciamos lá com a primeira sessão, atendimento 100% online, não tivemos nenhuma sessão. Comportamentos que ela externava as emoções de uma maneira inapropriada? Exato. Ela na verdade explodia, né? Então assim, se ela tivesse alguma questão comportamental, não gostasse da roupinha que a mãe escolheu para ela ir para a natação, aí ela já fazia aquela birra, já perdia o horário da natação, então isso trazia já uma série de estressava todo o ambiente. consequências na rotina delas, né? Porque atrasava a Uma natação, já série. atrasava os compromissos da Mariana, certamente, né? Isso estava causando algum tipo de Sim, prejuízo para a família? causava por quê? Porque não só ela faltava à aula várias vezes, porque fazia birra na hora de vestir a farda, como também a Mariana me procurou sem saber lidar com essas questões. Então a Mariana dizia, Melina, quando isso acontece, eu explodo também. Ela grita, eu grito, aí depois eu me culpo, choro, porque gritei com a minha filha, não sei lidar com a minha filha, só posso ser uma péssima mãe. Essa é uma Então sensação a de nossa rotina é muitas mães, alterada. né, Melina? Porque acontece com muitas mães. Se sente uma péssima mãe porque não consegue conter um filho. E um dos pensamentos que eu ouço muito às mães é assim: se eu não estou conseguindo conter minha filha, a Gigi estava com quantos anos? Com 3 três aninhos. anos. Se eu não consigo conter a minha filha de 3 anos, como é que vai ser quando for adolescente? Esse é o pensamento logo imediato que pai e mãe faz, e eu compreendo, acolho, e é possível resolver isso, gente. É possível resolver isso. É mais rápido e mais simples do que se possa imaginar. E aí, Melina, como é que foi o trabalho? Pronto, interessante, Márcia, que você falou, né, a questão da mãe, da culpa que a gente sente como mãe por não saber lidar. Ela, como mãe cristã, isso eu estou falando, pessoal, com a autorização da Mariana, tá? Inclusive, ela gostaria de estar aqui, se ela deve estar. Ela disse assim para mim, ela como cristã, ela, Melina, eu sou uma mãe cristã. Como eu, que conheço o cristianismo, não consigo lidar com a minha filha? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não consigo lidar com a minha filha, então eu devo estar furando em todos os aspectos da minha vida, não só na maternidade. Então, quanto mais isso acontecia, mais ela chorava, mais ela se culpava, mais ela gritava. Então, ela dizia, falava muito. Eu vejo muito na Gigi de mim. Eu, Mariana, também não consigo controlar minhas emoções. Eu, Mariana, grito por qualquer coisa. Eu, Mariana, explodo. E a Gigi está se tornando a mesma pessoa e a culpa é minha.
Então ela falava muito isso, ela repetia: Ari, você não é uma péssima mãe porque você não está conseguindo controlar a sua filha. Já com essa fala, né, de controle, que você falou perfeitamente bem com maestria, que a gente não controla a emoção, a gente calibra. Não se controla uma emoção que se explode, principalmente uma criança que tem um cérebro imaturo, né? Então, com muito acolhimento, eu fui ajudando-a a revisitar as emoções dentro dela mesma, porque ela não revisitava essas emoções por culpa. A culpa paralisava. Então, na hora que ela sentia a culpa, ela dizia: eu não posso revisitar isso aqui, eu não quero isso aqui, ao mesmo tempo eu não consigo controlar isso aqui, então eu não penso a respeito, eu não volto para esse lugar, porque eu não sei lidar com isso, eu não quero isso. Então, quanto menos ela voltava para as emoções dela, mais o comportamento da Gigi refletia isso, mais a casa dela vivia aquele ambiente mais estressante, difícil, aquela dicotomia também, né, dos cônjuges dela, querendo educar de uma forma, o esposo de outra, e aquela rotina difícil, e a Gigi faltando a aula, e sempre nessa dificuldade, e ela, bom, eu preciso dar um baixo. Então, a primeira coisa foi o acolhimento. Mari, a gente faz uma frase que eu conversei muito com ela, eu sou advogada, eu precisei fazer direito para ser advogada. Ninguém te ensinou a ser mãe. Então, calma, sabe? Vamos fazer as pazes com você mesmo. Jogar essa culpa para lá, porque essa culpa é inoperante, essa culpa está te parando, e a gente não quer isso. Você é a melhor mãe para Gigi, porque você fez até agora tudo que você podia fazer com o que você tinha, com o conhecimento que você tinha. Mas a partir de agora a gente vai traçar um novo caminho e vai mudar. E tudo bem, e ok. Mas tudo que você fez até aqui, você fez com o melhor que você tinha. Melina, Não é, muito linda e por isso você não é esse uma seu péssima mãe. acolhimento, né? E é isso que a gente preconiza no método, sempre acolher o pai e a mãe, nunca criticar, nunca julgar, nunca dizer que eles estão errados ou que eles tinham que ter feito, porque o pai e a mãe não faz por mal, não faz com a intenção ele não quer se sair mal como pai e mãe, simplesmente se sai e aí entra em culpa e aí paralisa. Mas me conta como foi que terminou esse processo, o que acabou acontecendo, que além dela ter conseguido estabelecer novas atitudes, novos comportamentos com a filha, com a Gigi, além dela ter conseguido isso, ela também, eu tive informações de que ela também conquistou algo muito, muito precioso. Como foi, Melina? Nossa, ao final do processo, não só o objetivo foi atingido com a Gigi, as birras praticamente cessaram. A gente não zera birra, gente, porque o ser humano não é robô, né? Emoções vêm, e é normal que venha, né? Mas existe um calibre da intensidade da frequência. Então, a frequência e a intensidade das birras da Gigi, praticamente, assim, amenizaram muito, muito. A Mari conseguiu fazer combinados efetivos para a escolha da roupa para ir para a escola. Então, a Gigi começou a chegar no horário na escola. A Gigi não fazia mais birra para ir para natação ou para dança. A Gigi, quando ia sair de um lugar para outro, ela não fazia mais birra. Até a alimentação que não estava dentro do objetivo, ela conseguiu introduzir novos alimentos através das perguntas poderosas, das boas perguntas. Então, ela não só ganhou isso, Mas espera aí um como ela ganhou instantinho, muito antes de você mais. me contar o que mais aconteceu, deixa eu fazer uma observação. Gente, isso não é pó de pirlim-pim-pim, isso não é mágica, é técnica, que foi o que Melina adquiriu no método Core Kid Coach, técnicas para ajudar a mãe a poder ter novas atitudes e novas ações, e a trabalhar, a visitar suas próprias emoções e ajudar a Gigi a visitar as próprias emoções. Márcia, como assim uma criança de 3 anos visitar as próprias emoções? Sim, a partir dos 2 anos a gente já consegue, por meio do diálogo, naturalmente, dentro do entendimento de uma criança, mas tem técnica para isso. E o que mais que aconteceu, Melina? E é interessante, Márcia, se falar sobre a idade da Gigi, né? Gente, é como a Márcia falou, não é mandinga, não é magia, é técnica, porque de uma sessão para outra, depois da sessão das regras e dos combinados, ela me mandou uma mensagem, eu lembro demais. Mel, o que foi que aconteceu? Eu, o quê, Mari? Ela vestiu a roupa e foi para a escola. Aí eu... Que maravilha, Mari! E você reforçou, falou positivamente sobre isso? Ela
Falei, mas eu nem acreditei. A gente chegou no horário, eu fui tranquila, porque ela estuda para concurso, né? Eu fui tranquila para a sala estudar para concurso, não houve estresse, não cheguei chorando na minha sala. Ela entrou feliz para a sala de aula. Gente, de uma sessão para E outra, aí, veja só, uma semana para outra. repare, a Melina não atendeu a Gigi, porque no método Core Kid Coaching, a gente só atende a criança a partir dos 8 anos. Dependendo da maturidade da criança, até os 7 anos dá para a gente começar a atender. O que a Melina fez foi um trabalho com a mãe, um trabalho de ajudar a mãe a encontrar dentro dela própria as principais emoções dela própria e de como ela estava tendo de atitudes com... Que atitudes ela estava tendo com a Gigi, que estavam sem ela querer, é claro, gerando ações na Gigi que eram impróprias, inadequadas e que só estavam trazendo transtorno para a própria vida da Gigi, para a vida da mãe da Gigi, para todo o contexto, né? E o que mais que aconteceu? Além dessa alegria enorme da Mariana, das coisas começarem a entrar nos eixos. Além da rotina, que quem é mãe aqui estressa todo dia e ela prejudica toda a nossa rotina como adulto, né? Além de tudo isso, o que eu ouvi da Mariana, assim, com muita honra e muito orgulho, muita felicidade foi o quê? Porque a Mari, ela é psicóloga de formação, né? E ela hoje estuda para concurso. E ela me falou assim, Mel, eu já fiz psicoterapia, mas eu não consegui mudar isso, eu não aprendi a lidar comigo mesma. E com você eu aprendi, depois do processo, eu aprendi não só a lidar comigo mesma, como eu aprendi a não me julgar, a me perdoar e a conseguir dominar a minha emoção. Então, ela conseguiu controlar, calibrar, que nem disse a Márcia, né? Calibrar o tom de voz, a intensidade, reduzir muito significativamente os gritos em casa com a Gigi, conseguiu compreender melhor quando a Gigi fazia alguma birra, também com o ânimo de acolher, de entender, de buscar saber o que ela estava sentindo e pensando. Então, a Mari, que antes ouvia um grito da Gigi, gritava mais alto, e depois chorava arrependida, cheia de culpa, porque tinha gritado com a filha e tinha ajudado a casa a ficar estressada, se tornou uma Mari que não só não gritava mais, como ajudava a filha a guiar suas próprias emoções. Não chorava mais, não ficava mais afundada na culpa materna, porque ela foi instrumentalizada para ser a melhor mãe que ela poderia ser. Que caso lindo! No método Core Kid Coach, a gente preconiza uma base, é um princípio nosso. A gente acredita que você é a melhor mãe que pode existir e que você tem as soluções, você só não sabe que sabe as soluções. Nós não sabemos o que vai funcionar para a sua filha. Nós não sabemos como é a sua dinâmica familiar. O nosso trabalho de Kid Coach é ajudar você a encontrar as soluções que vão funcionar exclusivamente com a sua filha. A gente não tem um rol de atitudes certas e um rol de atitudes erradas. A gente não atua como super nani. A gente atua com a crença de que as melhores respostas estão dentro de você. E a técnica é justamente para você se encontrar consigo, com as suas melhores soluções e por aí você encontrar as melhores atitudes que vão funcionar com a sua filha, tá? Tenho 2 meninas, 10, 11 anos, elas devem ou não me ajudar nas tarefas de casa. Nós não sabemos responder essa pergunta. A minha pergunta para você é: o que você acha? É melhor que elas ajudem nas tarefas de casa, sim ou não? Como é que hoje está funcionando essa tarefa? Ela está funcionando de uma maneira impositiva ou de uma maneira agradável, lúdica, divertida para todo o sistema familiar? São essas perguntas que a gente vai trazendo, são essas reflexões para que você encontre em si as respostas do que está funcionando, do que não está funcionando na sua casa. Eu não sei te dizer se deve ou não. Em algumas casas, super funciona as crianças fazerem as tarefas de casa, isso inclusive reconecta a família. Em outras casas, a tarefa de casa é um inferno. Então,
É o como fazer a tarefa de casa que talvez precise ser alterado. Não o fato em si de se fazer tarefa de casa ou não. A rigor, se você olhar, tarefa de casa pode ser uma coisa muito gostosa, muito divertida. A gente tem diversos casos em que a família encontrou uma forma de juntos cuidarem daquilo que é de todos, mas de uma forma satisfatória para todos, e não como uma imposição, como uma obrigação, como um desgaste, como algo que seja imperioso do pai e da mãe mandar, e aquele inferno, se não lavar a louça, aí tira celular. Não é para ser isso. Pode ser diferente e a nossa função é ajudar você a encontrar formas diferentes de fazer aquilo que é importante para sua família. Melina, se você pudesse, nesse momento, deixar uma mensagem final para toda a nossa audiência, no que diz respeito não só à questão das emoções, mas no que diz respeito a essa reconexão familiar por meio de uma emoção fundamental, que é a emoção de alegria. O que você gostaria de deixar de mensagem para todo mundo que está nos ouvindo agora, Melina querida? Bem, o que eu gostaria de dizer para você é que, se a sua família já opera num modo que você considera ok, ele pode ser melhor. Se a sua família precisa de ajuste, você julga que ela precisa de ajuste, você pode conseguir sim com o método Colic de Coach. Então, sempre você tem a ganhar com esse método. Por quê? Porque o que tá bom pode ficar melhor e o que precisa de ajuste vai ser ajustado. Então, assim, o que eu escuto das famílias que eu atendo, principalmente dos pais, das mães, é o quê? Márcia, eu nem te falei isso, estou falando agora para nossa audiência. Todo pai, toda mãe deveria parar e aprender sobre isso, deveria fazer o processo, porque isso aqui é essencial para a infância, é essencial para a maternidade e paternidade, é o que eu escuto dos pais. E é alguma coisa que Então, previne para a adultez dessa criança uma vida mais tranquila, mais associada entre a razão e a emoção, né, Melina? E eu quero agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade aqui com a gente, Melina. Então, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo!